Olá e bem-vindos a mais um bate-papo. Olha, esta análise é baseada no caderno de estudos ESPS 16, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. O nosso tema hoje é arquivologia, um assunto assim crucial nos conhecimentos específicos para o cargo de assistente legislativo da Alero, e o nosso objetivo aqui é destrinchar os conceitos, os princípios e, claro, a famosa teoria das três idades, sempre com foco total no que a banca FGV costuma cobrar. Exatamente. E é bom lembrar, a FGV não cobra só a memorização da teoria, né? Ela cria cenários para testar se o candidato realmente entendeu a lógica por trás de cada conceito. Então, a gente vai focar nas palavras-chave e naquelas diferenças bem sutis que decidem uma questão. Perfeito. Então, para nossa conversa, vamos imaginar um cenário. Primeiro dia de trabalho na Ale Raô. Alguém aponta para uma sala cheia de estantes, caixas, pastas e diz: boa sorte. A nossa missão aqui é transformar esse caos em ordem e a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: o que é tudo isso? É um arquivo? Uma biblioteca? É só papel velho? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, ela define todas as ações que vêm depois. O material do professor Lessa começa justamente por aí. O que é um documento? É qualquer informação registrada em um suporte. Simples. Mas um arquivo, e aqui a FGV já começa a preparar suas armadilhas, é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma instituição, mas, e aqui está o pulo do gato, no exercício de suas atividades. Certo. No exercício de suas atividades. Isso me parece ser a chave de tudo, né? É o ponto central. Quer dizer que esses papéis não foram colecionados por hobby ou algo assim. Eles são a consequência direta do trabalho da Assembleia. Precisamente. E isso nos leva à primeira grande distinção que derruba muito o candidato: a diferença entre arquivo, biblioteca e museu. O arquivo tem uma acumulação que a gente chama de orgânica ou natural. Orgânica? Pensa assim, como os anéis de uma árvore. Eles não são colocados lá, eles crescem como resultado da vida da árvore. O arquivo é a mesma coisa. Ele cresce como resultado da vida da instituição. Espera um pouco. Os termos orgânico e natural são um pouco abstratos. No fim do dia, alguém decidiu guardar esses documentos, certo? Isso não torna a coleção tão intencional quanto de uma biblioteca? Ótima provocação. A diferença está no motivo e no processo. Numa biblioteca, a acumulação é artificial. Artificial. O bibliotecário vai ao mercado, ele compra livros, recebe doações, ele ativamente monta uma coleção. Com um fim cultural, de pesquisa, os itens são escolhidos um a um. E geralmente tem vários exemplares. Exato. Já o arquivo, não. Ninguém na Alero acorda e pensa: hoje vou produzir 3 ofícios e 2 pareceres para aumentar nosso acervo. Ah, claro. Os documentos simplesmente acontecem porque o trabalho precisa ser feito. Eles são, na sua maioria, únicos naquele contexto. Agora ficou bem mais claro. O motivo é a chave. Um serve para apoiar a operação, o outro serve para pesquisa, para cultura. E o museu? Onde ele entra nessa história? O museu geralmente foca em objetos tridimensionais, sabe? Peças com valor histórico, artístico ou de curiosidade. A natureza do item é outra. Então, para a prova da FGV, o raciocínio é este. A questão falou em acumulação natural, decorrente de atividades, valor administrativo. A resposta é arquivo. Falou em coleção, compra, doação, fins culturais? A resposta é biblioteca. Entendido. Então, agora que a gente já sabe que está diante de um arquivo, precisamos de regras. Não dá para simplesmente empilhar tudo em ordem alfabética. Quais são os mandamentos da arquivologia? Existem vários, mas o material do professor Lessa é muito claro. Ele aponta o pilar central, o mandamento número 1, do qual todos os outros derivam. É o princípio da proveniência. Proveniência. Que a FGV também adora chamar de respeito aos fundos. Certo. Proveniência ou respeito aos fundos.
E o que acontece no mundo real se esse princípio for quebrado? É só uma prateleira bagunçada ou as consequências são mais sérias? As consequências são gravíssimas. O princípio é simples na teoria. Documentos de uma instituição, ou seja, de uma proveniência, nunca, jamais devem ser misturados com os de outra. Os arquivos da Leroy formam um fundo. Os do governo do estado formam outro. Se você mistura os dois, você não está só bagunçando papéis, você está destruindo o contexto, corrompendo a história. Então é como pegar dois quebra-cabeças, misturar todas as peças numa caixa só e tentar montar as duas imagens ao mesmo tempo. Exatamente essa a analogia. Você até pode ter todas as peças, mas perdeu a capacidade de ver a imagem original de cada um. Perfeito! Você perde a capacidade de entender as decisões, as responsabilidades, a sequência de ações de cada instituição. Um documento solto pode não dizer nada, mas dentro do seu fundo original, ele conta uma história. É por isso que a proveniência é a base de tudo, e dela nascem outros princípios. O caderno destaca a organicidade. Organicidade. Isso me soa como a ideia de que os documentos dentro do arquivo da Alero têm uma relação entre si, como órgãos num corpo. Um ofício que pede uma informação, um parecer que analisa, uma decisão que é tomada com base nesse parecer, eles estão todos conectados. Perfeito. Eles não são ilhas, eles formam um sistema que reflete as funções e a estrutura da instituição. Isso é organicidade. E temos também a unicidade, que diz que cada documento de arquivo é único no seu contexto. Pode haver 50 cópias de um relatório, mas o original, aquele que foi protocolado, que tramitou, é um só. E, por fim, a indivisibilidade, que é quase um reforço da proveniência. O fundo de arquivo é um todo coeso e não deve ser desmembrado. Certo, então esses princípios são como o DNA do arquivo. Eles definem a identidade. Mas isso leva a um problema prático. Não dá para guardar tudo na mesa do escritório para sempre. Os documentos têm um ciclo de vida, certo? Eles nascem, são úteis por um tempo e depois, o que acontece com eles? Exato. E essa jornada é descrita pela teoria das 3 idades. É o ciclo de vida dos documentos e é um dos tópicos mais práticos e mais cobrados. Vamos seguir a vida de um projeto de lei fictício para entender isso. Ótimo, vamos lá. No momento em que o projeto é protocolado, começa a tramitar pelas comissões, recebe emendas. Ele está na sua primeira idade. É a fase corrente ou ativa. O caderno descreve como período de uso frequente, consulta constante. O valor desse documento é imediato para a administração. É o que a gente chama de valor primário. E fisicamente, ele fica ali, perto de quem precisa dele, nos setores da Assembleia. Ok. Aí o projeto é aprovado, vira lei, é publicado. Ele não precisa mais ser consultado todo dia. O que acontece com ele agora? Joga fora? Ele entra na segunda idade, a fase intermediária ou semiativa. A frequência de consulta cai drasticamente, mas ele ainda não pode ser descartado. Precisa ser guardado por força de lei, por precaução para futuras consultas. O valor dele continua sendo primário, administrativo, mas ele já pode sair dos escritórios e ir para um depósito, um arquivo intermediário. O professor Lessa até menciona os apelidos de limbo ou purgatório para essa fase. Gosto da analogia. Ele não está mais vivo no dia a dia, mas também não foi para o céu ou para o inferno. Ele está esperando o destino final. E qual é esse destino? Após cumprir o prazo definido numa ferramenta que a gente já vai comentar, o documento é avaliado. Se ele for considerado de valor histórico, de pesquisa, se ele for uma peça importante para contar a história, ele é promovido, vai para a terceira idade, a fase permanente ou histórica. E aqui a mágica acontece. O valor dele muda, deixa de ser primário e se torna secundário. Ele não é mais guardado pelo motivo que foi criado, mas pelo que ele representa para a posteridade. E a regra de ouro: uma vez na fase permanente, um documento nunca é eliminado. Nunca. Nem se for perfeitamente digitalizado em altíssima resolução. Poxa, por que não economizar um espaço que é super valioso? Essa é uma pegadinha clássica da FGV. Clássica.
A banca vai apresentar um cenário onde a tecnologia parece justificar a eliminação, mas a regra é categórica. O original, com valor permanente, é insubstituível. A digitalização cria uma cópia de acesso fantástica para consulta, mas não substitui o valor de testemunha do objeto original. Ah, entendi. O papel, a tinta, a assinatura, tudo isso compõe o documento como evidência histórica. Por isso ele é guardado para sempre. Entendi. O original é a prova. A cópia é só uma consulta. E você mencionou a passagem entre essas idades. Imagino que a FGV tenha nomes específicos para isso. Ah, com certeza. Nomes que ela adora trocar na prova, né? Sim. A passagem da primeira idade, a corrente, para a segunda, a intermediária, chama-se transferência. Já a passagem da segunda, a intermediária, para a guarda definitiva na terceira, a permanente, chama-se recolhimento. Ok. Transferência e recolhimento. Parecem perigosamente sinônimos. Já consigo ver a FGV criando uma questão para trocar os dois. Como a gente pode fixar essa diferença? Pensa na hierarquia dos atos. Transferir soa como uma mudança de local, algo logístico. Você transfere um móvel de uma sala para outra. É uma etapa no meio do caminho. Recolher tem um peso de finalidade, de algo definitivo, de trazer para um lugar seguro e final. Você recolhe algo precioso para guardar para sempre. Boa. Transferência é o caminho, recolhimento é o destino. Ótimo. Essa imagem mental ajuda muito. Agora, a gente tem a teoria, os princípios, o ciclo de vida. Vamos fazer uma espécie de revisão rápida, um teste com os conceitos que o professor Lessa destaca nos flash memos do material. É hora de ver se o conhecimento fixou. Preparada? Vamos lá. Primeiro, tabela de temporalidade de documentos. O que é isso em uma frase? É o instrumento legal que define quanto tempo um documento deve ser guardado em cada ID e qual sua destinação final, ou seja, eliminação ou guarda permanente. É a sentença do documento. Perfeito. Próximo. No dia a dia do protocolo, temos várias operações. O material cita a juntada. E dentro dela, dois termos que parecem primos e irmãos: apensação e anexação. Meu cérebro já está dando nó. Qual a diferença crucial? Aqui a atenção tem que ser máxima, pois a FGV explora essa confusão. O caderno traz a orientação segura. Pensa assim: a pensação é uma união provisória. São dois processos que vão tramitar juntos por um tempo, porque um é acessório ao outro. Mas eles mantêm suas identidades separadas. Podem ser desapensados no futuro. É como um clipe de papel unindo duas folhas. Exato. Já a anexação, na teoria clássica, é uma união definitiva. Um documento ou processo é incorporado ao outro, se torna parte integrante dele, como se fosse grampeado para sempre. A dica para a prova é: associe apensação com temporário acessório, anexação com definitivo incorporação. Excelente. Último item da nossa revisão relâmpago: classificação de documentos. O caderno fala de gênero, que é fácil, texto, imagem, som. Mas a dupla que sempre gera dúvida é espécie versus tipo. Como diferenciar os dois sem chance de erro? O professor Lessa nos dá uma fórmula matadora para isso. Uma ferramenta para o dia da prova mesmo. A fórmula é: espécie mais função é igual a tipo. Espécie mais função igual a tipo. Me dá um exemplo prático. Claro. Pensa em ata. Ata é a forma do documento, a estrutura dele. Isso é a espécie. Certo. Agora, para que essa ata serve? Qual a função? Pode ser para registrar uma posse. Quando você junta a forma com a função, você tem a ata de posse. Ah. E ata de posse é o tipo documental. Uf. Outro exemplo: relatório é a espécie. Relatório de atividades é o tipo. Ofício é a espécie. Ofício de solicitação de férias é o tipo. A FGV pode dar um documento e pedir essa classificação. Com essa fórmula, a questão fica bem mais simples. Fantástico. Essa fórmula é realmente um salva-vidas. Agora, para amarrar tudo isso, vamos ver como a FGV cobra na vida real. Eu vou ler a questão 03 que está no material.
O princípio arquivístico fundamental que determina que os fundos de arquivo não devem ser misturados com os de outras entidades é o... E aí temos as alternativas. A. Princípio da ordem original. B. Princípio da territorialidade. C. Princípio da proveniência. D. Princípio da pertinência. E E. Princípio da organicidade. Essa é uma questão clássica, direta ao ponto. Ela testa se o candidato conhece o pilar da arquivologia. Como a gente discutiu bastante, a regra de ouro que impede a mistura de acervos de origens diferentes é, sem dúvida, o princípio da proveniência, alternativa C. Sem dúvida. As outras são distratores inteligentes. A organicidade, por exemplo, é um princípio válido, mas ele trata da relação interna dos documentos de um mesmo fundo, não da separação entre fundos. A banca quer ter certeza de que se sabe qual é o princípio mais importante de todos. Fica muito claro como a teoria se conecta diretamente com a prática da prova. Para a gente encerrar, o professor Marcelo Lessa deixa uma mensagem que eleva nossa discussão para um outro nível. Ele diz: o arquivo é a memória viva da instituição. Cuidar dos documentos é cuidar da verdade e garantir que os atos do presente fiquem registrados para gerações futuras. Seja um guardião zeloso dessa memória. Essa mensagem é o porquê de tudo que a gente conversou e nos leva a um pensamento final. Fica a reflexão. Como a aplicação correta desses princípios hoje, nesse arquivo da Lerro que a gente imaginou, pode impactar a transparência e a capacidade de responsabilização do poder público daqui a, 20 ou 30 anos. Uau! Isso muda a perspectiva. Não estamos falando de organizar um almoxarifado, estamos falando de construir a base para a fiscalização futura. Exatamente. O ato de arquivar corretamente um documento hoje é o que vai permitir que um jornalista, um historiador ou um cidadão, em 2050, consiga reconstruir os fatos e entender por que uma decisão foi tomada. O trabalho de um assistente legislativo cuidando do arquivo não é apenas técnico, é um ato de manutenção da própria democracia. A resposta a essa pergunta define a real importância desse trabalho. Uma reflexão muito poderosa para fechar a nossa conversa. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise do material do professor Marcelo Lessa. Inscreva-se no canal para mais conteúdos estratégicos e boa preparação.